Eu estou em 1 Pedro, capítulo 4. O meu tempo hoje está mais curto do que o normal, e eu tenho o desafio de falar aos irmãos a partir do verso 7 até o verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. Irmãos, poderão ficar assentados como estão? E eu leio 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. Diz assim o texto sagrado: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas essas coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o povo de Deus diz? Amém. Vamos orar? Deus de amor, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor comunique a nós a Tua vontade, as Tuas verdades, os Teus conceitos e os valores do Teu reino. Que eu seja apenas e tão somente instrumento do Senhor, e que a Tua igreja seja edificada por essa porção da expressão de Pedro, inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Em Jesus eu oro agradecido. Amém. Amém. Pedro aqui vai mais uma vez falar para nós sobre os deveres dos cristãos. E antes de falar dos nossos deveres, Pedro faz uma constatação muito séria. Ele fala o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. E é lindo ver que as primeiras gerações de cristãos tinham essa percepção de que Jesus estava voltando para buscar a sua igreja. É interessante que nesse momento Pedro aqui vai fazer um contraste, vai falar o seguinte: olha, um homem cristão, uma pessoa cristã, é uma pessoa extremamente diferente de uma pessoa do mundo, porque na realidade um homem, uma pessoa do mundo, ela vive a vida terrena como se fosse eterna, e na realidade nós vivemos a vida terrena apontando para a eternidade. E aí Pedro vai fazer essa constatação e vai dizer o seguinte: nós precisamos entender que o fim de todas as coisas está próximo. É uma sentença. Haverá um fim. Haverá um momento derradeiro em que Jesus voltará para buscar a sua igreja e o fim de todas as coisas estará aniquilado. Haverá fim à corrupção. Haverá fim à maldade. E infelizmente teve muita gente fazendo piadinha agora, dia 1º de abril, hein? É o dia da mentira e fica fazendo gracinha nas redes sociais. Quem é o pai da mentira? Um dia vai ter fim. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: tudo isso que há de maldade no mundo vai ter fim. E nós precisamos ter esse entendimento de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então Pedro vai falar o seguinte: olha, nós temos alguns deveres e nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. O bonito é ver que ao longo da história da igreja, os cristãos se prepararam para a segunda vinda de Jesus, eles ansiavam a segunda vinda de Jesus, eles aguardavam com muito anseio a vinda de Jesus, e nós não podemos, como igreja, perder essa esperança de que Jesus está voltando para nos buscar e que Ele vai nos levar para a eternidade, e nós precisamos viver de tal maneira com a certeza de que o fim de todas as coisas está próximo. Haverá um fim. E se haverá um fim, para nós estamos muito confortáveis, porque para nós o fim, na realidade, não será o fim, será o início da eternidade, será o fim das coisas desse mundo e dos padrões mundanos que aqui nós vivenciamos. Então Pedro está dizendo o seguinte: nós precisamos ter alguns valores bem estabelecidos, porque nós não somos dessa vida, como nós já estudamos, nós estamos passando por aqui e nós somos apenas e tão somente peregrinos. E aí Pedro vai falar de alguns deveres nossos que eu quero compartilhar com vocês. Dá uma olhadinha comigo no texto, aí no versículo 7. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto,
criteriosos. Se Jesus está voltando, nós precisamos ter discernimento. E essa expressão criterioso aqui tem a ver com discernimento. E Pedro vai falar do critério. Os cristãos precisam ser criteriosos, pois estão vivendo seus últimos dias na vida. Nós estamos diante dos nossos últimos dias. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, diante do médico, e o médico fala assim para você: você tem 6 meses de vida. Como seria a sua vida? Você tem 1 ano de vida. Certamente você mudaria radicalmente a sua forma de viver. E Pedro está dizendo o seguinte: vocês estão vivendo os últimos dias da vida de vocês. Então o que vocês precisam é de critério. Vocês precisam é de discernimento. E é interessante que a expressão grega aqui, criterioso, tem a ver com uma vida sensata. Vocês precisam de sensatez. Vocês precisam de lucidez. Ser criterioso aqui é distinguir aquilo que é importante daquilo que não é importante. Então, um cristão precisa ser criterioso. E ser criterioso é entender o seguinte: será que isso é importante ou não é importante? Será que isso é relevante ou não é relevante na minha vida? Uma vez que eu estou aguardando a vida de Jesus, isso aqui é importante, isso aqui é valioso, isso aqui é fugaz, isso aqui é passageiro. Como nós escolhemos as coisas da nossa vida? E Pedro vai dizer isso para nós. Se nós estamos entendendo que o fim está próximo, que estamos vivendo os últimos dias da nossa existência aqui nessa terra, nós precisamos de critério. E aí eu fiquei imaginando e trazendo para a nossa realidade essa verdade de que nós precisamos ter muito critério. Por exemplo, um cristão, quando ele vai namorar, ele tem que ser criterioso, sim ou não? Se não tiver critério, vai cair na mão de uma pessoa que não é de Deus. Quando eu vou escolher um emprego, eu preciso ter alguns critérios. Quando eu vou votar, eu preciso ter critérios, sim ou não? Claro. Quando eu vou escolher a pessoa com quem eu vou passar a vida, tem que ter critério. Quando eu vou escolher uma igreja, quais são os critérios? E algumas pessoas falam assim: ah, mas as igrejas são todas iguais. Aí eu fico olhando assim: você que pensa. Quais são os critérios? Então veja que Pedro está dizendo o seguinte: em tudo na vida nós precisamos ser criteriosos. Com a nossa alimentação precisamos ter critérios ou não? Senão a gente acaba comendo muita coisa e agora vem plástico embutido em tudo, tem tudo. Então veja que Pedro está colocando: em tudo na vida nós precisamos ser criteriosos. Criteriosos inclusive nas músicas que nós ouvimos. Nessa semana aí foi dito na mídia, e já foi até dito que não pode falar o nome dela, senão a equipe dela processa, está monitorando a gente. Uma cantora brasileira extremamente profana, sexualizada, ridícula, alcançou o ponto alto da música. Primeira música mais tocada no Spotify no mundo, do Brasil, maravilha. E aí tem gente que se diz cristã, ouvindo a música dela e posta no Facebook. Que critério essa pessoa está usando? Então Pedro está falando o seguinte: quais são os seus critérios? Sede criterioso com o programa de TV que você assiste, com o desenho que você coloca para o seu filho ouvir, com as músicas que você ouve, com o tipo de comportamento que você tem em relação ao seu time de futebol, se não é idolatria ou se é só uma paixão. Quais são os nossos critérios? Então Pedro questiona isso para nós. Quais são os nossos critérios? Se nós estamos entendendo que o fim está chegando, precisamos ser criteriosos. Tem alguns lugares que não dá para a gente ir, ou dá para a gente ir. Recebi um convite dia desses, falava assim: você pode vir, mas não pode trazer o seu filho. Eu falei: como assim? Todo mundo sabe que eu gosto de carro antigo, faço parte de algumas agremiações de carro antigo. Então fui, você está de férias, traz aí seu carro antigo para a gente expor aí e tal, tudo bem. O que vai ter? Vai ter churrasco, vai ter isso, tal, não sei o que, não sei o que. Só que não pode trazer criança e nem esposa. Pô, que história é essa? Então não vou. A gente pode passar a pegar o carro para expor? Eu falei: não, que expor meu carro? Que história é essa? Se a minha esposa não pode ir, o meu filho não pode ir, eu vou estar lá? Então quais são os nossos critérios? Não. Então veja que Pedro está questionando isso. Quais são os filmes que nós assistimos? Quais são os critérios que usamos? E aí nós vivemos uma sociedade extremamente permissiva.
Deixamos nossos filhos diante das telas, assistindo o que eles querem, do jeito que eles querem, sem nenhuma restrição. E Pedro vai falar assim, não, pais, precisamos ter critério. Que música a gente vai tocar na igreja? A gente vai ter critério, tem que ver a letra. Porque as letras hoje em dia, né, e nós temos esse cuidado, as letras falam muito do homem. Nós precisamos de canções que falem de Deus, exaltem a Deus, glorifiquem a Deus. O importante na igreja não somos nós, é Deus sendo glorificado. Então, Pedro vai falar o seguinte para nós, olha, sede criteriosos, mas também sede sóbrios. É interessante que Pedro isso fala para a igreja. Ó irmãos, tomem cuidado com a bebida. Já que vocês são peregrinos, não é para vocês beberem muito. Mas sobriedade também vai falar para nós de fazer julgamentos corretos. Então tomem cuidado com a sobriedade, porque a sobriedade tem a ver com discernimento e não com uma vida entorpecida. Ou seja, não fiquem embriagados com as coisas desse mundo. E voltando com essa questão do critério e a sobriedade, Pedro está falando o seguinte, vocês não podem ficar embriagados com os conceitos desse mundo. Então tomem muito cuidado, porque sobriedade nesse contexto tem a ver com pensamento. Então pensem de acordo com a vontade de Deus. Pensem a partir do referencial da mente de Cristo Jesus. E essas duas expressões, tanto critério e sobriedade, vai mostrar para nós a questão do discernimento. E essa é uma pergunta que eu faço à igreja. Será que temos tido discernimento diante de tantas pressões desse mundo? A expectativa da segunda vinda de Jesus deveria levar os cristãos a um estilo de vida extremamente marcado pela expectativa. É interessante que algumas pessoas ficam extremamente desconectados da realidade. Não sei se você já conheceu algumas pessoas assim, que ela fala assim, não, Jesus está voltando, então eu não vou mais me preocupar com nada, ela fica desconectada da realidade, ele se torna um fanático religioso, já viram? Na Bíblia fala, né? Lembra de Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica? Tinha uns irmãos lá que não queriam mais trabalhar. Não, Jesus está voltando, então não vou trabalhar. Fazer uma visita lá na casa do Ivan, aí o Ivan dá uma refeição, depois eu vou na casa do Mário, o Mário dá uma outra refeição, vou na casa da Cleusa, a Cleusa faz um café, não vou mais trabalhar. E aí Paulo vai falar o seguinte, vocês estão aguardando a vinda de Jesus e não querem trabalhar? Então também não coma. Séria coisa séria. Não vem brincar com as coisas espirituais não. Quer viver da fé? Então vive só de fé, não vai comer não. Porque é uma ideia de sonho, um fanático religioso, mas não é isso que Pedro está colocando. O que Pedro está colocando é essa realidade de que nós temos que ter a esperança, a expectativa, mas não podemos também viver de uma maneira desatenta a vinda de Jesus. E tem muita gente que vive se Jesus não fosse voltar, como se ele não fosse voltar. E aí lendo um pouco, estudando, eu gostei de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele vai fazer uma analogia, que ele diz o seguinte, nós ficamos muito naquela ideia de uma comissão de planejamento. E tem muita gente que fica tentando marcar dia e hora, não fica? Já viram essas projeções? Não, Jesus vai voltar tal dia, não, vai ser, eu me lembro quando eu era criança, vai ser no ano 2000, não, 2000 passará, não chegarás, e ficou aquela loucura, aí vem esses norte-americanos também meio doido, fica marcando o dia aí exato, e aí o Hernandes Dias Lopes fala o seguinte, nós não precisamos ser da comissão de planejamento, até porque Jesus falou que nem o Pai, somente o Pai, nem Ele sabe, é somente o Pai. O dia que Jesus vai voltar, somente o Pai sabe. Nem Jesus sabe, somente o Pai. Então não adianta a gente ficar fazendo plano, cálculo, aí vai lá no livro de Daniel, pega 70 semanas, pega Apocalipse, fica fazendo matemática, não tem. O que nós precisaríamos fazer, segundo Hernandes Dias Lopes, é o comitê de boas-vindas. Vem Jesus, vem buscar a sua igreja. Nós estamos nos preparando, nós somos criteriosos. Nós não queremos ficar embriagados com as coisas dessa vida. Nós nos dedicaremos, Jesus, à oração. Nós temos critério, nós temos essa proposta de sobriedade a bem das vossas orações. Pedro está dizendo o seguinte, aquele que aguarda a segunda vinda de Jesus é uma pessoa de oração. E essa é a minha pergunta para você, como está a sua vida de oração? Como está a sua agenda de oração? Como está a sua vida devocional? Porque uma pessoa que anseia a vinda de Jesus, ela anseia a espiritualidade, ela anseia momentos de oração. E vale a pena lembrar que Pedro está escrevendo para um grupo que está sofrendo. E esse grupo que está sofrendo precisa
ter o refúgio da oração. E é na oração que nós encontramos paz. É na oração que nós descansamos o nosso coração. É na oração que nós depositamos a nossa confiança em Deus. É na oração que nós tranquilizamos a nossa mente inquieta, agitada, apreensiva, ansiosa. É que nós colocamos a nossa vida diante do altar de Deus. E aí Pedro vai falar o seguinte: olha, o sofrimento, na realidade, ele faz abrir o nosso bolso. O sofrimento, ele faz abrir o nosso coração e a nossa casa. O sofrimento, ele muda a nossa vida. E às vezes nós queremos fugir do sofrimento, não é verdade? Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém levanta a mão. Nós não gostamos de sofrer. Mas o sofrimento nos leva a lições importantíssimas. É interessante, dá uma olhadinha comigo no texto, que Pedro vai falar o seguinte: abra o seu coração para o seu irmão. Versículo 8. Acima de tudo, ou seja, o mais importante, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Pedro está dizendo o seguinte: abra o seu coração. E mais uma vez ele evoca essa ideia do amor fraternal e vai descrever a expressão do amor com um amor intenso. Não é para amar com qualquer tipo de amor. Olha a expressão de Pedro: ame o seu irmão com um amor intenso. E aí, fazendo a lição de casa, eu entendi que a expressão no grego é o seguinte: um amor que nunca falha. E essa expressão era usada para o atleta que estica completamente o seu corpo. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte: que o nosso amor seja exigido cada vez mais e que o nosso amor estique, que o nosso amor alcance mais pessoas. O amor cristão, eu diria que exige tudo de nós. Exige energias espirituais, emocionais, mentais e físicas. Às vezes, no final de um dia pastoral, depois de atender algumas pessoas, de visitar algumas realidades que as pessoas estão sofrendo, eu chego em casa e a Natália fala assim: parece que você está exausto. Eu falo assim: todas as minhas energias foram sugadas. É isso, é um amor intenso, é viver a vida cristã e o amor na igreja de uma maneira intensa. Menos que isso não serve, porque um amor genuíno é um amor intenso. Nós não podemos dizer que amamos os nossos irmãos da boca para fora, isso é pecado. Devemos falar e amar de verdade. Por isso que as nossas expressões na igreja devem ser muito bem pensadas e calculadas, porque as pessoas levam a sério aquilo que nós falamos. Sim ou não? Se eu falo assim para você: eu vou na tua casa, dia tal, tal hora, e eu não apareço, eu demonstrei amor por você? Se eu digo assim: domingo, eu fiz propaganda, domingo eu estarei na igreja, e aí os irmãos chegam aqui e eu não estou, foi amor? Ou eu cheguei, não tenho sermão, eu vou falar assim: eu vou, Salmo 23, todo mundo conhece. Isso não demonstra amor. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: o amor precisa ser intencional, o amor precisa ser intenso. E nós precisamos entender que a justificativa e a motivação desse amor é o seguinte: o amor cobre multidão de pecados. E aí Pedro está citando o Provérbios capítulo 10, versículo 12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É claro que Pedro tem a plena consciência de que Jesus morreu na cruz e somente o sangue dele pode cobrir os nossos pecados. Mas ele está ensinando que o seguinte: quando a gente ama, nós estamos mais perto daquilo que Deus deseja. E o amor cobre multidão de pecados. Como você entende que uma pessoa está andando com Deus? Quando ela ama os seus irmãos, porque amando os seus irmãos, ela está entendendo que os seus pecados estão cobertos. Você quer viver uma vida de amor intenso? Então saiba que os seus pecados serão cobertos pelo amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Então ame mais. Abra o seu coração para os seus irmãos. Aí você vai falar assim: pastor, mas tem cada irmão, cada irmã, hein? Aí eu vou olhar para você e falar assim: você pensa que isso é fácil, né? Amar exige muito da gente, fala a verdade. Eu sei que vocês me amam muito, eu louvo a Deus por isso. Amor. E amor exige isso: dedicação, empenho, tempo, trabalho, investimento.
A gente ama e pensa que a pessoa vai mudar do dia para a noite, não é assim? Mas não vai, é tempo. Quando você era criança, seu pai, sua mãe cuidou de você anos. A igreja precisa entender isso e cuidar das pessoas por anos, para que lá na frente elas deem resultado. É amor intenso, não é assim, Ângela? Investir nas crianças. Não é assim, Vanessa? Os meninos da música, dedicação, ensaio. Chegar aqui meia hora antes para ensaiar, para depois cantar, ensaio. Né, Lucas? Preparando um sermão. Né, Cleusa? Aula, preparar uma aula, semana, meses. Dia desses a Cleusa apresentou para mim um caderno de Êxodo. Lá da década de 90. 90? Ixi, contei um pouco a sua idade. 90, a Cleusa estava dando aula de Êxodo. Um caderno, 100 páginas, escrito à mão. Aí eu entendi, porque ela chegou aqui, dominou Êxodo e falou de Êxodo assim com maestria, claro. Ela está estudando desde a década de 90. Dedicação. E a gente às vezes quer um professor pronto. Pastor, não vai nascer um professor pronto, um pastor pronto, um evangelista pronto, um músico pronto. Por que nós estamos investindo nas crianças, na aula de musicalização infantil? Para que lá na frente, daqui 10 anos, tenhamos uma nova geração de músicos e tenhamos então uma nova geração louvando a Deus. É investimento. É isso que Pedro está dizendo para nós. Vamos abrir o nosso coração para os nossos irmãos. Agora também precisamos entender que nós precisamos desse amor entre nós. Porque sem o amor, as coisas não irão dar certo. Quem casa e não quer amar, não vai dar certo. Quem vem para a igreja e não quer amar. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, posso ir para a igreja, mas não posso amar ninguém? Eu falei: não, você está no lugar errado. Fica no mundo mesmo. Lá ninguém ama. Na igreja tem que amar. E aí, lendo, o Russell Shedd vai usar uma analogia que eu achei fantástica. Ele vai usar a analogia da igreja como se fosse um motor. Olha essa expressão que eu achei maravilhosa. O motor de um carro. O motor de um carro precisa ter o óleo para o seu funcionamento, correto? Carro, moto, caminhão, óleo para o seu funcionamento. E ele diz o seguinte: assim como o óleo é para o motor, o lubrificante, o amor é o lubrificante para as nossas relações. Por que a gente tem alguns atritos, mas a gente continua junto? Porque a gente tem o lubrificante chamado amor entre nós. Ah, mas a pessoa me feriu, a pessoa me magoou, a pessoa não falou comigo. Perdoa, ama. Tem jeito, tem jeito. Aí ele diz assim: a fricção do motor ligado, sem a lubrificação do óleo, travará o motor. Assim como a igreja ficará fragmentada com o atrito das relações humanas sem o amor. Então, se nós não colocarmos amor na convivência cristã, uma hora a coisa para, assim como o motor sem óleo, vai travar, não tem como. Agora, nós precisamos, além de abrir o nosso coração, precisamos abrir as nossas casas. Ninguém fala amém. Eu provoco a igreja nesse sentido, eu sempre provoco. Provoco mesmo. Porque Pedro vai tocar no tema da hospitalidade. Dá uma olhadinha aí, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Vou fazer a interpretação do verso ao contrário. Começar pela murmuração. Não adianta você chamar alguém para sua casa e depois ficar murmurando. Não faça isso. Você chama a pessoa, aí a pessoa começa a comer o bolo, aí você fica olhando para o bolo e fala assim: esse bolo custou R$18 que eu peguei aqui na Itavovô. Aí a menininha pega, a criança chega, pega uma esfirra, você fala assim: aquela esfirra custou tanto. Você está murmurando. Você fala assim: o pastor veio na minha casa e trouxe o Timóteo, e como ele é meio estabanado para comer, ele sujou todo o meu tapete, eu vou ter que pagar uma faxineira, e a faxineira cobra tanto. Isso é hospitalidade com murmuração. Não faça isso. Não é de Deus, isso é pecado. Agora, traga as pessoas para a sua casa com alegria, sem murmuração. Com alegria. A coisa está boa e eu vou chamar a gente para minha casa. Seja hospitaleiro. Entregue tudo aquilo que você tem de melhor. Não é assim? Eu falo para minha esposa: nada de ficar guardando aqueles talheres, tacinha que guardou, que ganhou lá no casamento, que não usa para nada, nunca. A gente vai visitar algumas pessoas e fala assim: tem isso aqui faz 30, 40 anos, você usou? Não. Fala para minha esposa: usa. Se eu morrer, para mim eu usei. Vai que aparece outro homem aqui: não usei. Vocês dão risada, mas é verdade.
Muito tempo atrás eu visitei uma pessoa, ela falou assim, ai pastor, tenho tudo guardado do meu casamento, coisa mais linda, vem ver. Aí abriu lá a cristaleira, aquela coisa linda, fiquei olhando, falei, legal, né? Mas nunca usou? Eu falei, nunca usou. 2 semanas eu estava fazendo o sepultamento da mulher, o que o marido fez? Com a próxima usou, fiz um propósito para mim, não, vamos usar tudo. Todo mundo que vai em casa usa as melhores coisas, põe uma mesa bonita, vamos ser hospitaleiros. Vamos agradar os nossos irmãos, leve a igreja para a sua casa, convide as pessoas. Que história é essa que a gente não convive, não convida ninguém para a nossa casa? Que ideia de cristianismo é essa? Lembrando que naquela época a hospitalidade era uma virtude cristã. É uma virtude cristã chamar as pessoas para a sua casa. Lembrando que essa expressão hospitalidade é que vai dar raiz para hospital. O que acontece no hospital? A gente é cuidado, a gente é amparado, a gente é tratado. Leve pessoas da igreja para a sua casa e cuide delas. Ore por elas. Eu digo sempre, talvez pela minha herança de quando eu era um pouco mais fortinho, mais gordinho, todo mundo sabe que eu gostava muito de comer, que nós precisamos agradar as pessoas e demonstrar o nosso amor cozinhando para as pessoas. Se tem uma coisa, pelo menos para mim, que eu entendi, tenho entendido até agora, que nós demonstramos o nosso amor é quando alguém traz uma coisa que a gente gosta. Isso é intimidade, não é? Ela faz alguma coisa e fala assim, ó, eu fiz aqui para você. Ou ela chama você na casa dela e fala assim, eu fiz isso aqui pensando em você. Eu comprei esses ingredientes e fiz essa coisa aqui pensando em você. Aí você fala assim, nossa, que amor. Porque lá no mundo não tem isso. Tem no mundo? Agora na igreja tem. Tempos atrás eu recebi uma cesta, só com produtos que eu posso comer lá, sem glúten, sem lactose. Aqui que eu fiquei pensando, na pessoa que foi naquele lugar determinado, que, diga-se de passagem, não é tão barato assim as coisas que eu preciso consumir, e comprou tudo, pensou em tudo, e mandou entregar lá na minha casa. Aquilo foi um amor, assim, extraordinário. Ou numa época eu estava bem debilitado, chegou uma cesta de frutas lá em casa. A portaria me chamou lá e falou, deixaram uma cesta aqui. Aí tinha um monte de fruta lá e a pessoa entendeu tudo aquilo que eu gostava. Eu falei, isso é amor. Então leve os irmãos, convide os irmãos. Vamos aproveitar que agora a pandemia está começando a, pelo menos os dados dizem isso, a cessar. Vamos começar a retomar a nossa comunhão coletiva. Inclusive, agora nesse mês, vamos fazer o nosso café de comunhão da Páscoa para tentar unir a igreja. Agora, seja hospitaleiro, receba bem as pessoas, faça uma faxina na sua casa, faça uma comida boa e convide uma família, para a gente poder ter essa comunhão plena. E vamos servir uns aos outros. Diz aí o versículo 10, eu queria entrar nessa questão dos dons, mas infelizmente o tempo não vai nos permitir. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha aqui uma questão doutrinária. Todo mundo na igreja recebeu um dom. E aqui não pode haver disputa por espaço. Todo mundo tem um dom. Todo mundo recebeu uma capacitação espiritual de Deus. E a expressão aqui no grego é graça de Deus. Dom é graça de Deus. Todo mundo tem um dom. Aí tem gente que fala assim, eu não sei meu dom. Precisa encontrar, precisa saber, precisa ter discernimento, precisa orar, pedir para Deus confirmar no seu coração, mas você recebeu um dom. E se todos nós usássemos os nossos dons, todas as áreas da igreja seriam contempladas e a igreja continuaria fazendo o seu trabalho e avançando cada vez mais. Então nós precisamos servir uns aos outros com o dom que nós recebemos. Agora, nós não podemos escolher a quem vamos direcionar o nosso dom. Isso não pode. O dom foi dado por Deus para a edificação da igreja. Então eu não posso direcionar o meu dom para aquele que eu quero e a pessoa que eu não quero. Não, aquela pessoa não gosta de mim, então eu não vou servi-la. Não. Vai servir sim. Servir uns aos outros com o dom que recebeu, porque nós somos os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro aqui no grego é aquela pessoa que cuida da dispensa. E a pessoa que cuida da dispensa vai na dispensa, pega aquilo que tem na dispensa e leva para a pessoa que está precisando. Então a pessoa que recebeu um dom de Deus não pode escolher a quem ela vai servir. O dom que Deus te deu é para você servir a todos.
Imagina eu chegar aqui e falar assim, não, eu recebi o dom da pregação e do ensino, mas eu vou escolher para quem eu vou ensinar. Seria um erro grosseiro. Eu vou ensinar a todos. O meu dom está a serviço de todos da comunidade. E aí Pedro vai dizer o seguinte, se alguém fala, ou seja, dons relacionados à comunicação, fale de acordo com a vontade de Deus. Não é para ficar falando qualquer coisa, é para falar as coisas de Deus. E se alguém serve, faça na força que Deus supre. Olha que interessante, vou encerrar meu sermão aqui. Deus supre todas as pessoas que foram capacitadas por Ele. Ah, pastor, eu recebi um dom, mas eu não sei se eu vou conseguir realizar tudo aquilo que Deus espera de mim. Deus supre, Deus fortalece, Deus cuida. É Ele que faz. Ele dá o dom e Ele dá as condições desse dom ser colocado em prática. Então abra seu coração, abra sua casa e abra sua vida para o serviço de Deus. Vamos ter critérios, vamos ter uma vida de oração e vamos ser sóbrios, porque o fim está próximo e nós precisamos investir e gastar a nossa vida com muita sabedoria ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom retornar de férias, como é bom ver a Tua igreja reunida e ver também vários irmãos nos acompanhando pela internet. Nós Te louvamos, Senhor, por esse dia, por essa palavra, e eu peço que o Senhor me ajude, ajude os meus irmãos a cuidarmos bem da nossa vida espiritual, a fim de que a nossa vida seja exemplar para as pessoas que estão olhando para nós. Sê conosco nas atividades da Tua igreja, nesse momento, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.